Façam tudo para o Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Romanos, no capítulo 14, dos versículos 1 a 8. Lerei apenas 2 deles, mas, como sempre falo, encorajo todos a ler todo eles para entender o contexto do devocional. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Irmãos, Paulo enfatiza nesses textos que os cristãos mais fortes devem ter consideração aos seus irmãos mais fracos na fé. Ou seja, é a continuação da grande lei do amor, tratada no capítulo anterior. Os fracos na fé que o apóstolo fala é sobre os gentios em geral, que não tinham nenhum dos rituais dos judeus sobre a propriedade do que comer ou não comer certos tipos de carne ou alimentos. Os fracos na fé são os não totalmente estabelecidos nos pontos de vista da liberdade cristã, como os gentios que novos na fé em Jesus Cristo. O teólogo Albert Barnes comenta que a questão como judeu, sem dúvida, era ser lícito ou não comer a carne que era oferecida em sacrifícios aos ídolos. Nesses sacrifícios, apenas uma parte do animal era oferecida, e o restante era comido pelos adoradores ou posto à venda no mercado. Tornou-se uma questão de saber se era lícito comer essa carne, e a questão na mente de um judeu sugeria do comando expresso de sua lei em Êxodo 34:15, que diz: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. Eu me lembro de um testemunho de um irmão e pastor que dizia com grande empolgação que um dia foi convidado por um baixo espiritismo, que chamamos de Umbanda, aí ao programa deles, e ele disse que iria. E no dia marcado ele estava lá, e no local ele viu todo o ritual e louvores deles. E no momento dos oferecimentos, dos sacrifícios e dos pratos de alimentos oferecidos, disse ele que alguém chegou perto e pediu para ele sair, pois ele o estava impedindo de baixar o espírito no líder do ritual, e ele saiu. E eu fico me perguntando, o que adiantou ele ter ido lá? Só para mostrar que não tem medo? Só para não dizer não ao suposto amigo? Só para mostrar que Deus é maior? Mas será que Deus precisa disso? Será que Deus deseja irmos aos locais de sacrifícios e rituais que não seja a nossa fé? Até a lei do Senhor nos orienta a nos acautelar sobre certos convites e não fazer parte desses acordos, como lemos lá em Êxodo 34:15. Caso sejamos obrigados a ir ou passar pela frente, ser vizinho, aí sim mostramos nossa fé, através de oração e jejum, e nada irá nos acontecer. Outra questão nos textos de Paulo era que os judeus consideravam os dias festivos, jejuns e sábados como especialmente sagrados, e até mesmo depois de se converter ao cristianismo. Já os gentios, que não foram educados nos costumes judaicos e não tendo absorvido suas opiniões e preceitos, eles não considerariam esses dias como tendo qualquer santidade especial. Mas o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, o domingo, foi sem dúvida observado por todos os cristãos, tanto judeus convertidos ou gentios, sejam fortes ou fracos na fé. Todos em comum louvavam a Deus e adoravam ao Senhor. Ao lermos 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 2, cada primeiro dia da semana
cada um de vós ponha alguma coisa à parte, reservando para isso conforme a prosperidade que tiver obtido, para que, quando eu vier, não se façam coletas. Foi no domingo, irmãos, que eles faziam suas ofertas ao Senhor. Em Atos, no capítulo 20, versículo 7, diz: no primeiro dia da semana, tendo os discípulos se reunido para partir o pão, Paulo discutia com eles. Foi no domingo também que a igreja participava da ceia do Senhor. Ao lermos também Apocalipse 1:10, que diz: no dia do Senhor, que nós já sabemos que é o primeiro dia da semana, fui arrebatado em espírito e atrás de mim ouvi uma voz como de trombeta. Era no domingo, irmãos, que a igreja se reunia para prestar culto ao Senhor. Contudo, o apóstolo Paulo termina em resolver essas questões com a frase: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. E se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, do Senhor somos. Aleluia. E para finalizar o devocional, se lemos também em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que possamos entender que a vida cristã é fazer algo, seja fazeres de casa, uma comida, um lavar dos pratos, um lavar um carro, ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Ele que é o único digno de louvor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, Senhor. Agradecemos, Pai, pela palavra de Paulo com relação a fazermos tudo para a glória do Senhor. E assim também ajudando aqueles os fracos na fé. Então, Pai, minha oração é pelo irmão, pela irmã e pelos ouvintes que estão agora. Eu não sei, Pai, como é que estão o entendimento deles, se estão fracos na fé, se estão precisando de conhecimento. Às vezes as pessoas fazem coisas que te desagradam e às vezes nem têm ideia, Pai. Falta-me conhecimento. Então, Deus, queremos fazer parte junto com eles em oração, pedindo a Tua bênção sobre eles, para que eles venham entender como é importante buscarmos ao Senhor e termos o conhecimento cada vez mais, para ficarmos mais firmes na fé, mais fortes, e assim depois ajudarmos os fracos na fé. Por isso, minha oração, Deus, é pelos irmãos e irmãs e os ouvintes, que o Senhor fique com eles, os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.